palestra de assédio moral e sexual. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada, Carla, a Fabiana, a Nilce, que me convidaram para dar essa palestra aqui. Eu prometo que eu vou ser rápida, tá? Não vai ser uma palestra de 3 horas, até porque vocês já estão cansados de ouvir falar em assédio moral e sexual. Mas o fato é que a gente tem uma regra nova que vai começar a ter força aí o ano que vem. Todo mundo já ouviu falar da NR1? Já ouviram falar da NR1? NR1 é uma norma regulamentadora nova que está trazendo aí uma importância, uma luz maior sobre as doenças psicológicas, os problemas psicológicos dentro do ambiente de trabalho. Então, é sempre importante a gente entender o que o coleguinha está fazendo que a gente só não gosta porque a gente não gosta, ou que o coleguinha está fazendo que a gente não gosta, mas que ele não deveria fazer. E a gente vai ver que a chave de tudo, na verdade, está na comunicação. Às vezes uma comunicação, uma palavrinha diferente, um pedido de desculpa. Todo mundo é humano, todo mundo tem dia bom, todo mundo tem dia ruim, e a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ter respeito pelo próximo, mesmo nos dias ruins, mas o próximo também precisa entender um pouco que a gente é humano, e a gente às vezes falha na comunicação, Mas só para a gente começar, quantos de vocês já ouviram um pedido de desculpas e aceitaram? Todo mundo? Já recebeu desculpas do fundo do coração, hein? Isso é aquela coisa que a esposa geralmente faz com o marido, O marido pede desculpa, a esposa taca na cara dele 50 pro resto da vida que ele fez aquele negócio, Aí é outro relacionamento, aí é outro tipo de relacionamento, Então, muito do que a gente vê de assédio poderia ser evitado com a gente falando melhor ou a gente sabendo pedir desculpa. E a pessoa que recebe as nossas desculpas está verdadeiramente aberta a receber. Isso aqui não é palestra coaching não, tá? Podem ficar tranquilos. Mas vamos falar um pouquinho de assédio. Quando a gente fala em assédio, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Quando eu falo em assédio, o que é a primeira coisa? Passar dos limites, o que mais? Coação, o que mais? Mais nada? O silêncio também é assédio, sabia? A falta de reação também é assédio. Ninguém pensou em xingamento? Todo mundo pensou em xingamento, ninguém quis falar, Porque a primeira palavra que vem na nossa mente quando a gente fala em assédio é geralmente uma ofensa. Alguma coisa que o outro fala pra gente, muito séria, que a gente fica muito triste, muito dolorido, que causa um desconforto na gente. Esse desconforto ele pode ser passageiro, ele pode durar. E essa situação pode ou não se repetir. Então, lá quando a lei trabalhista foi criada, vocês todo mundo sabe, a lei trabalhista de 1943, CLT de 1943, lei antiga já. Não tinha muito essa conversa de assédio, O empregado chegava, trabalhava, era mandado de qualquer jeito, com qualquer tom, e ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer, batia o ponto e terminava o serviço. Só que as relações de trabalho foram mudando e hoje o foco do trabalho é muito menos a produção e mais a pessoa. Por quê? Porque sem pessoas a gente não produz. O que adianta ter uma fábrica enorme, grande e não ter pessoas para operar essa fábrica? Ou ter pessoas que estão descontentes, que estão tristes no ambiente de trabalho e produzem pouco, Então, o foco hoje de toda a produção são as pessoas. Por isso que cada vez mais a gente quer deixar o ambiente de trabalho confortável, quer que todo mundo se sinta bem no ambiente de trabalho. E por isso que cada vez mais a gente fala em assédio moral, sexual, desconforto, a conduta inapropriada e coisas que muitas vezes em gerações anteriores não eram consideradas desrespeito, hoje já não são toleradas. Então, quando a lei trabalhista é criada, quando se começa a falar em direito do trabalho, a gente tinha um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. A gente tinha um trabalho muito mais manual, muito mais manufatura, a gente tinha 0 regras de segurança do trabalho. Essa foto aqui é uma foto super famosa de uma construção de um prédio lá nos Estados Unidos,
Ela é uma foto super famosa, na época ela foi emblemática e hoje ela ainda até é importante que ela mostre aí, e essa foto é real, tá gente? Todos os trabalhadores pendurados aí numa viga de um prédio, sem nenhum equipamento de segurança, tá todo mundo tranquilo, sossegado ali, pendurado, fazendo um almoço e não sei quantos metros de altura. Hoje isso aí é impensável, né? Não existe isso hoje. E a gente sai desse ambiente rústico para isso daqui. Hoje a gente está falando em mecanização, em informatização, em globalização, em realidade virtual, em inteligência artificial. A gente está brigando com o computador, a gente está pensando, será que o computador ele vai tomar o meu lugar? Ou será que o computador ele vai vir para me ajudar? Será que eu preciso mudar o que eu estou fazendo? Será que eu preciso me aprimorar? O que vai sobrar para mim? E para conforto de todo mundo, e a gente também, advogado também tem esse, aliás, advogado, se for o caso, ele vai ser o primeiro substituído, né? Você joga tudo na internet, a internet dá resposta para tudo, principalmente para pergunta jurídica. Então, hoje a gente tem um direcionamento muito grande de que a inteligência artificial ela não vai substituir o homem, principalmente aqueles trabalhos que são manufaturados, que precisam da atenção humana. Porque no final das contas tudo é a atenção humana, mas ela vai vir sim para ajudar a gente só tem que aprender a olhar para a inteligência artificial como um ajudante nosso, não como uma coisa que vai substituir o trabalho. E essa briga não é nova, tá gente? Essa briga lá na Revolução Industrial, lá no século XV, na Inglaterra, já aconteceu entre o homem e a máquina e nós estamos aqui, e nós vamos continuar aqui. Mas o fato é que a gente também vive num mundo de alterações sociais, de mudanças sociais. A gente tem grupos hoje que são estabelecidos, são identificados. Então, a gente tem as religiões diferentes, as raças diferentes, as orientações sexuais diferentes. E a gente precisa entender como a gente convive bem, em paz, com todo mundo. E o fato é o seguinte: a nossa vida é uma vida de comunicação. O que eu estou falando aqui, eu estou falando com uma intenção, mas muita gente pode estar recebendo de outro jeito, muita gente pode estar recebendo de um jeito ruim. Essa advogada aqui da empresa vai vir para me enrolar. O que ela está falando aqui, ela está falando para ajudar a empresa, ela não está falando para me ensinar nada. Um monte de gente pode ouvir o que eu estou falando desse jeito. Então, metade do caminho é como eu falo, mas metade do caminho é como vocês recebem o que eu falo. A gente precisa aprender a se comunicar melhor. E o assédio, muitas vezes, ele acontece porque quem fala não sabe falar, e quem está recebendo está sensível para receber. Ah, então você está falando que eu sou muito doído. Não é nada disso, tá vendo? A gente pode receber de dois jeitos tudo, não é nada disso. Mas eu estou falando que o assédio, às vezes, ele é uma soma de dois fatores. A pessoa não sabe falar e quem está recebendo não está num dia bom para receber aquela mensagem, ou recebe de uma forma diferente que a pessoa que falou queria entregar. E a maioria das situações de assédio se resolvem com comunicação, com desculpas, dentro da empresa, sem precisar virar alguma coisa gigantesca. O fato é que cada vez mais a gente vive num ambiente diverso, a gente vive no meio de pessoas que pensam diferente e hoje não tem medo de pensar diferente, porque há anos e anos atrás você tinha que pensar como todo mundo. Se você fosse diferente, você ia ser o destaque, o problemático. Hoje não tem problema pensar diferente. Aliás, pelo contrário, hoje a gente defende o que a gente pensa. E esses pensamentos diferentes acabam gerando, às vezes, um conflito, um ruído na comunicação. E dependendo do tamanho desse ruído, a gente vai ter assédio ou não. Então, se eu chegar para minha colega e falar: nossa, que echarpe bonita, tudo bem? Tranquilo? Elogio? Sem problemas. Se eu chegar para ele e falar: nossa, que camisa bonita, tudo bem? Tá bem? Exemplo, tá, gente? Tudo situação hipotética. Se eu chegar para ele e falar: nossa, camisa bonita, hein? De novo, hipotético, hein? Mesma coisa? Mesmo elogio? Não? Nas duas vezes eu elogiei a camisa. Qual que é a diferença de um elogio para outro? O tom? O jeito de falar?
significa que ele pode não ter se sentido desconfortável no primeiro elogio, mas pode ter se sentido desconfortável no segundo elogio. Então, o segundo elogio é o assédio sexual. Com todo respeito, eu te usando de exemplo, você nem perguntei, posso te usar de exemplo? Porque você está na frente para mim, desculpa. E se eu chegar para ela e falar, nossa, que echarpe bonita, hein? Tudo bem? Vocês estão pensando, né? Então, mas de mulher para mulher não tem problema? Menos pior para o ouvido médio. Para o ouvido do homem médio, né? Então, se eu chegar para você e falar, nossa, que echarpe bonita, tudo bem, porque é uma mulher elogiando uma mulher. Mas se eu chegar para ele e falar, nossa, que camisa bonita, diferente, porque eu sou uma mulher e ele é um homem. Então, tá vendo? A gente faz diferenciação na nossa cabeça. O tom que eu usei para elogiar foi o mesmo, para as duas. Vocês viram malícia com ele, vocês não viram malícia com ela, mas o tom é o mesmo. Aonde está o problema? Pode estar no jeito que eu falei, mas também está em quem recebeu, não é verdade? Vocês percebem como a comunicação é sempre feita de duas partes, de dois pontos, de dois polos? O fato é que a lei, toda a lei brasileira, Constituição Federal, CLT, eles asseguram a nossa dignidade. Isso aqui é Constituição Federal, direito de todo mundo, isso aqui não serve só para advogado, isso aqui serve para todo cidadão brasileiro. Todo cidadão brasileiro tem um monte de direitos que estão elencados na Constituição do Brasil. E a Constituição, ela fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa. Isso significa que ninguém pode ofender a gente. Ninguém pode ofender nossa honra, ninguém pode ofender nossa dignidade, ninguém pode invadir nossa privacidade. Só que as linhas que a gente usa para definir isso hoje, elas estão doidas, porque a gente não sabe aonde que a gente para e aonde a gente está invadindo a privacidade do outro. Como é que eu invado a privacidade de alguém que posta absolutamente tudo na rede social? Eu consigo. Se ela posta porque ela quer, mas a hora que eu entro na esfera íntima da pessoa, aí eu estou fazendo contra a vontade dela. E é isso que deixa a gente, né, os profissionais do direito, malucos. Aonde para o meu direito é onde começa o do outro. Era mais fácil, era mais simples. Hoje está tudo atrapalhado. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho, a gente vai conversar para tentar trazer um pouquinho de clareza para vocês. Em 2022, a gente teve uma lei federal, essa 14.457, é um programa do governo federal Emprega Mais Mulheres. Vocês já ouviram falar desse programa Emprega Mais Mulheres? Então, foi um programa criado aí justamente, né, para diminuir as diferenças de sexo, né? Então, para garantir o acesso à mulher ao mercado de trabalho, principalmente por causa de maternidade, amamentação, discriminação de salários e um monte de coisa. E nessa lei do Emprega Mais Mulheres foi trazido algumas obrigações a mais para a CIPA, né? A CIPA, então, ela ganha um pouco mais de foco quando ela se torna também o órgão que vai acompanhar eventuais casos de assédio sexual. Então a CIPA ganha esse papel de fiscalizador também das denúncias de assédio sexual. Veja, não é papel da CIPA impor regras, criar regras dentro da empresa para isso. O papel é sempre do empregador, mas a CIPA agora tem um papel mais ativo de órgão fiscalizador e de acompanhar as eventuais denúncias de assédio que sejam feitas dentro da empresa, tá? Quando a gente vai falar de assédio moral, isso aqui é um pouco mais regrinha, mas é importante a gente saber. Quando a gente vai falar de assédio moral, a gente tem que ter algumas coisas simples na cabeça. O que é assédio moral? Assédio moral é um xingamento? Não necessariamente. É toda situação que deixe uma outra pessoa constrangida. Pode não ser um xingamento. Pode ser uma conversa mais incisiva, pode ser uma situação, uma brincadeira que deixe o outro constrangido, mas que não implique em
em ofensa. Mas quando a gente tem uma situação que é humilhante ou é constrangedora, a gente pode ter uma situação de assédio. Só que o assédio moral, ele precisa de um detalhe para ser caracterizado. Ele precisa ser repetido. Não existe assédio moral se existe evento único. Ah, mas quer dizer que se um coleguinha chega para mim e me xinga de burro ou burra, então não é assédio moral? Aquilo aconteceu uma vez? Sim, só uma vez. Então não é assédio. Ah, mas eu não tenho direito a me sentir ofendido. Você tem todo o direito de se sentir ofendido, mas juridicamente aquilo não é assédio moral. Eu preciso de repetição. E não precisa ser a mesma ofensa, a mesma coisa todo dia, tá? A gente pode variar as ofensas. Não tem problema, pode ter uma diversidade de ofensas. Aí, ou de constrangimentos. Mas o fato é que é um comportamento repetido. Poxa, mas então se o meu superior, ele chega e me chama de burro ou de burra, e eu fico muito sentido com isso, eu saio da empresa, eu não posso ter direito a uma indenização, pedir desculpa? Pode, mas não por assédio. Te provocou um dano moral, mas não é um assédio. O assédio, ele precisa ser uma conduta repetida, tá? Ele precisa estar relacionado com o ambiente de trabalho. Pessoal que pratica esporte junto aí dentro da empresa, que vai jogar futebol, que vai fazer um carteado, que sai para ir para bar à noite, aquilo que acontece fora do ambiente de trabalho não dá assédio moral. O empregador não consegue fiscalizar vocês fora do ambiente de trabalho. Ah, então a gente tem um time de futebol na Fibertex. Não é institucional, não é da empresa, mas a gente joga futebol todo final de semana. Deu pau entre 2 colaboradores lá no futebol. Um xingou o outro, saíram no braço, a coisa horrorosa. Ah, eu vou processar a empresa porque ela é responsável. Não. Vocês têm um time que vocês querem, vocês se xingaram o que vocês querem, aí coisa de vocês fora do ambiente de trabalho. Mesma coisa em bar, a mesma coisa de obrir carta, a mesma coisa em qualquer evento que aconteça não organizado pela empresa fora do ambiente de trabalho, tá? Então, precisa estar relacionado com o trabalho, não preciso ter hierarquia, não é só superior que ofende subordinado, subordinado também ofende superior e os pares também conseguem se assediar. Nossa, eu consigo praticar assédio contra um colega meu do mesmo nível? É o que mais acontece. É o assédio que a gente chama assédio de par, assédio horizontal. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não precisa ter hierarquia para ter assédio, tá? E o assédio, como ele é repetido, né, apesar de não precisar ser o mesmo evento toda vez, mas como ele é repetido, ele acaba provocando um desânimo, um desgaste, uma frustração, ele acaba criando um impacto psicológico, um impacto mental no trabalhador que sofre o assédio. Por isso que é muito importante a gente sempre conversar. Se vocês veem uma situação, vocês não precisam ser vítimas, mas se vocês identificam uma situação em que isso pode estar acontecendo, é importante falar. Porque às vezes a pessoa que está fazendo não está se tocando que está fazendo, e a pessoa que está recebendo, ela não tem a coragem, o ânimo de falar, ela já entregou os pontos. E uma simples conversa intermediada, às vezes por um RH, resolve um problema. Então, falar é importante, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode ter assédio tanto de superior para subordinado, quanto de subordinado para superior. Nossa, como é que eu assedio o meu superior? Eu quero saber isso. Então, já vamos chegar lá. E a gente tem o assédio entre os pares, tá? Em situações que a gente tem uma estrutura extremamente desorganizada, pode ter um assédio geral. Pode dar problema geral, pode ter ascendente, descendente, inverso, institucional. Para quem tiver curiosidade depois, entre numa página na internet, chama Vítimas da HSBC, é pública, tá? Então, Vítimas da HSBC é o banco HSBC, não sei se vocês já ouviram falar, quando esse banco ele foi vendido, existiu aí um programa de pressão geral para pessoas saírem, pedirem demissão. Foi o primeiro assédio que a gente chamou de assédio estrutural ou institucionalizado. Ou seja, a empresa cria um método de pressão institucionalizado para fazer com que os trabalhadores de determinados setores saiam, peçam demissão. Muito difícil de ter isso hoje, até porque, né, a fiscalização está muito maior e a exposição em redes sociais é extremamente problemática, tá? Mas vamos para o que interessa. Vamos pensar um pouquinho na
nas situações que configuram assédio. Bom, grito, gesto, ameaça, intimidação. Gente, tem gente que fala com a mão. Eu sou uma que fala com a mão, né? Eu morro de medo de usar microfone, esse troço aqui de passar, porque eu dou aula em Campinas. E eu, uma vez, sem querer, eu joguei o microfone na cabeça de um aluno. Foi sem querer. Eu estava falando, o microfone voou e foi parar na cabeça do aluno, né? Tá bem que não aconteceu nada, enfim. Eu morro de medo de usar essas coisas. Eu preciso ficar numa linha de segurança para não atingir ninguém. Tem gente que fala com as mãos. Isso não é assédio, lógico. Mas gestos, dependendo do contexto em que eles sejam feitos, eu não preciso falar uma palavra. O gesto, ele é assédio. Lógico que quando você tem grito, quando você tem ameaça, quando você tem gestos, o assédio é muito claro, né? A ofensa é muito clara por meio de gesto e ameaça. Se você não melhorar, desculpa, eu vou te usar de exemplo de novo, tá? Se você não melhorar, você vai ser mandado embora. Você não está melhorando, eu acho que desse ano você não passa. Isso daqui está muito ruim, né? Realmente acho que não vai ter jeito. Veja, é repetido, é constante. A ameaça de ser, não estou xingando, não estou ofendendo, não estou fazendo nada, mas eu estou criando uma pressão psicológica em cima de um trabalhador, né? Ou eu posso chegar e falar assim, nossa, desculpa, vou te usar de... Tinha que ser mulher mesmo, né? Eu posso, sou mulher, tá, gente? Isso também, isso que eu falei, eu posso, sou mulher, também dá tudo errado, mas tudo bem. Tinha que ser mulher mesmo. Nossa, tinha que ser nessa faculdade que você se formou, né? Isso aí é típico de quem fez essa faculdade. Eu não estou xingando, mas olha o tom discriminatório que eu estou dando para minha fala. Isso são condutas que repetidas podem configurar assédio. Veja que eu não preciso ter ofensa. O jeito que eu falo, as palavras que eu falo, elas são ofensivas por si só. Você tem um palavrão, você tem uma ofensa no meio do caminho. Às vezes só o tom. Olha, toma cuidado. Não falei nada. Diferente, fala, olha, toma cuidado, tá? O tom do falar pode constituir assédio. Se repetido, se reiterado. E por que o legislador ele usou essa necessidade de repetição para ter assédio? Justamente porque é a repetição que vai confirmar se aquela pessoa tem a intenção de pressionar ou não, se aquilo foi um dia ruim, foi uma mensagem passada de forma ruim. Então, se eu chegar e falar, olha, toma cuidado, ou falar, para de falar agora. Eu não falei cala a boca, eu falei para de falar agora e falei com um tom diferente. Falar, para de falar agora. Percebam, o tom é diferente. Então, se eu uso o mesmo tom, se eu estou determinada a adotar essa postura repetidas vezes, o assédio se confirma. E eu não preciso de grito, eu não preciso de gesto. Eu consigo ameaçar e intimidar só com o tom ou só com o jeito que eu formulo a frase, tá? Isolamento é também assédio. E esse é um jeito de você praticar assédio contra o seu superior. Ignorar uma pessoa, desprezar uma pessoa é assédio, talvez um dos piores que tenha. Sabe aquela frase, me ame, me odeie, me respeite? Ou seja, reaja a mim de algum jeito, mas reaja. Pois é. Por quê? Porque o desprezo é a pior forma de assédio que tem. É aquele coleguinha que nunca é chamado para fazer nada com o grupo. É aquele colega que é excluído de todos os almoços. É aquele colega que todo mundo posta no grupo e quando ele posta ninguém responde, todo mundo ignora. É aquele chefe que fala e todo mundo ignora o que ele está falando, não responde, finge que não ouviu, passa reto, não cumprimenta. Isso a gente tem uma palavra de ghosting. Ghost é fantasma, né? Então, dar um ghost é dar um sumiço, é ignorar, é desprezar. Esse tipo de assédio por esvaziamento, por desprezo, é um assédio muito comum de subordinado para superior. Eu vou trabalhar lá, mas não vou nem olhar na cara dele. Mulher tem muito isso com relacionamento, né? Dá aquela política do silêncio, semanas, né? A pessoa fala, você finge que ela não existe. Isso é o pior tipo que tem. Desprezo é um tipo de assédio que impacta bastante as pessoas.
ridicularizar ou diminuir o trabalho prestado. Ah, você não fez mais do que sua obrigação. Porra. Olha, chefe, olha, eu fiz isso daqui, tomei a iniciativa. Ah, mas isso daí era o mínimo, né? Qual que é a vontade que você tem que fazer? Mais, se isso daqui era o mínimo, né? A pessoa está falando, toda hora você está lá interrompendo a pessoa. Lá no escritório, eu sou a única mulher no meio de 8 sócios homens. São 8 homens, sócios, né? Fora os advogados. Então, quando a gente entra em reunião de sócios, eu sou a única mulher no meio de 8 homens. Imagina o que acontece. Era muito comum eu falar, e no meio da minha fala eu sempre ser interrompida. E não era porque não era falta de respeito, é uma conduta que estava neles. Até o dia que teve uma reunião, eu falei, gente, qual é o problema? É porque eu sou mulher? É porque eu estou falando bobagem? Qual é? O que está acontecendo? Ah, não, desculpa, a gente não percebia. Veja, às vezes foi só ter falado, e hoje não acontece. Aliás, hoje eles têm medo. Quando eu começo a falar, todo mundo para, ninguém mais fala nada. Às vezes um vai falar, o outro já bota a mão no braço do outro, fala, deixa ela falar. Eles morrem de medo. Que coisa engraçada. Mas não precisei criar toda uma situação. Eu só falei, gente, toda hora eu sou interrompida. Mas as interrupções constantes, manifestar indiferença, isso é só sua obrigação, você fez o mínimo. Oh, mas também isso aí era básico, né? Se você não soubesse isso, então, isso daí também pode ser. Mas, pessoal, de novo, isso precisa estar consolidado numa repetição. Às vezes a pessoa vai falar com você, você vai falar, olha, eu fiz isso. Oh, mas isso aí também era o mínimo, né? Tá brincando. Chega pra pessoa, não gostou? Chega pra pessoa depois e fala, ô, não faz mais isso não gostei. Se a pessoa insiste na conduta, aí você começa a perceber que a intenção dela realmente é criar um desconforto em você. Aí o assédio começa a se caracterizar, tá? Apelido é uma desgraça. Todo mundo tem apelido. Tá todo mundo rindo, já pensando nos apelidos que dá pro coleguinha, nos apelidos que apelido é a pior desgraça que tem. O apelido, ele dá intimidade pra gente, né? É fato. Então, quando você entra numa organização, você ter um apelido atribuído, às vezes é uma sensação de abraço gostosinho, né? Ai, eu recebi um apelido, todo mundo me reconhece. Mas apelido, dependendo do apelido, ele pode ser problemático. Então, apelidos relacionados a características físicas. Ô lemão, ô grandão, ô pequeno, ô cabeça, né? Ele já está rindo aqui, que já tá só pensando, né? E por aí vai, nem vou. E posso usar apelidos aumentando ou diminuindo o nome? Tipo, ô Paulinho, ô Zezão, sei lá, né? Apelidos que usam partes do nome, né? É muito comum em mulher também. A Mariana vira Mari, a Patrícia vira Pati, zero problema. Mas na hora que você começa a usar aumentativos ou diminutivos, ô Paulão, e quando e Paulão é um exemplo, tá? Nem sei se tem alguém chamado Paulo aqui, pelo amor de Deus. Mas quando eu começo a usar aumentativos ou diminutivos de nome, mas eu relaciono isso a características físicas da pessoa, ô Tonhão, né? E o Tonhão é Tonhão porque ele tem uma característica física específica lá. Isso pode ser problemático. Mas o que a empresa pode fazer? É difícil controlar, gente. De novo, o apelido é pertencimento. Quando você tem um apelido, você pertence ao time. Mas assim, ninguém é obrigado a abraçar aquele apelido. Se aquele apelido não está deixando você confortável, fala com o pessoal, ó, gente, tá legal. E quem ouve isso tem que respeitar e falar, não, beleza, desculpa, a gente muda o apelido. Então, não tem problema. Não é porque o colaborador dá risada, ele aceita o apelido, que necessariamente ele está gostando. Principalmente quando está ligado à característica física, até time de futebol, né? Crença religiosa,
Orientação sexual nem preciso falar nada, né? Nem preciso comentar sobre isso. Então, só vão ter cuidado, mas de novo, quem está recebendo a informação, se não está gostando, fala, mas se eu falar eu vou ser motivo de chacota. Ok, mas fala para alguém. Não quer falar para a equipe, mas fala para alguém. Fala para o RH, conversa. Estou um pouco chateado, me deram apelido que eu não gostei muito. Dá oportunidade, né, do time se reequilibrar. A gente está tendo essa palestra não só para saber o que os outros fazem com a gente, mas o que a gente faz com o outro, porque a gente pode melhorar. Então, escutem isso não como uma forma, nossa, isso daqui está tudo errado comigo. Não, escutem o que eu estou falando como uma forma, poxa, está errado, mas às vezes as pessoas não estão percebendo, está errado, mas é fácil de consertar, tá? Então, dá serviços maiores do que a força do trabalhador, principalmente aquele trabalhador às vezes que tem uma restrição física, uma restrição de saúde, né? Você dá um serviço que você sabe que aquele colaborador não vai conseguir completar de propósito, além de ser muita maldade, pode ser caracterizado como assédio, tá? Contar quantas vezes um colaborador vai no banheiro. Tá todo mundo rindo de novo, né? É a mesma história do apelido. Então, gente, contar quantas vezes. E não precisa ser supervisão, nada disso. E na maioria das vezes não é a supervisão, inclusive proíbe isso daí. Mas para tirar sarro do coleguinha, mãe, essa é a 15ª vez que você vai no banheiro hoje, hein, filho? Tá com problema? Barriga tá solta? O que aconteceu? Não, ninguém tem que contar quantas vezes a gente vai, qual o problema que a gente tem. Isso aí não é legal. Se acontece, fala, tá? Avaliar, todo mundo é avaliado toda hora, né, pessoal? Todo mundo é constantemente avaliado, todo mundo tem performance avaliada. E lógico, a gente vai receber críticas positivas, mas a gente vai receber críticas negativas. E é normal. As críticas negativas, elas servem para a gente melhorar. E elas têm que acontecer, porque ninguém é perfeito. Se ninguém tiver nada de ruim para falar de você, das duas, uma pessoa não liga para você ou efetivamente estão vendo o que você faz. Ainda bem, eu não quero ser visto, mas se ninguém vê o que você faz, como é que você vai crescer? Você não cresce, né? Então, crítica negativa fundada, ou seja, fundamentada, olha, esse ano você não performou direito por causa disso, você pode melhorar nisso, isso não é assédio, isso é papel de todo mundo, inclusive de pares. Se você vê que um par seu não está fazendo um negócio legal, fala, achei que você não mandou bem aqui por causa disso, disso e disso, da próxima vez tenta fazer desse jeito, eu fiz, deu certo, zero problema. O não porque não que é o problemático. Você foi mal esse ano, por quê? Por um monte de coisa, não te interessa, melhora. Aí é difícil, né? Então, avaliações não fundamentadas que impedem a sua progressão no trabalho, se repetidas, elas podem ser assédio. Avaliações fundadas são válidas e são necessárias dentro do ambiente de trabalho, tá? Vigilância constante no trabalho. É aquele colaborador que é vigiado, tá? Sempre tem um fungando no pescoço dele, 24 horas por dia, durante toda a jornada de trabalho, ele vê que ele está sendo, ele é o fiscalizado, ele é o mais avaliado. Mas por quê? Bom, das duas uma. Ou isso foi um plano traçado com o superior dele, porque ele está, né, vislumbrando aí uma promoção e ele vai ser mais fiscalizado, mas isso aí é combinado. Ou então, realmente existe uma vigilância desproporcional com aquele colaborador. A vigilância tem que ser igual para todo mundo. E, de novo, né, ignorar problemas de saúde ou limitação física ou mental. Principalmente para aquelas pessoas que têm alguma limitação ou são os preenchedores das cotas, a gente sabe que tem, né, pessoas com necessidades especiais. Toda vez que a gente faz algum comentário, toda vez que a gente força um serviço para a pessoa que tem limitação, é problemático. Se vocês escutam, ainda que vocês não sejam o alvo, falem para a pessoa que fez. De novo, às vezes a pessoa que fez, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Se ela está consciente e ela continua a fazer,
aí você começa a perceber que o cenário não é um cenário de fiz sem querer ou fiz e não estava percebendo, tá? Fiz de propósito. De novo, aqui tem um monte de regra de segurança, né? Um monte, tem as regras de ouro, tem um monte de procedimento, não é à toa, gente. Às vezes uma bobeada que a gente dá um acidente, dá uma lesão, principalmente na área produtiva aqui. Então, já pensou se o operador de empilhadeira, ele está no celular? Ó, se recebeu uma mensagem aqui, pronto, atropela derruba os pallets, cai em cima das pessoas? Não pode. Então, é proibido usar o celular no ambiente de produção. Essas regras de ouro, esses procedimentos impostos pela empresa e a cobrança disso, né, de todo mundo observar isso, não é assédio. E às vezes a cobrança ela pode ser incisiva. Você não pode usar celular, você entendeu? E é necessário, mas é necessário porque a empresa está colocando uma coisa acima de outra. Ela está colocando o seu bem-estar, o bem-estar do grupo acima do seu conforto individual de usar o celular naquele determinado momento. Não pode. É uma distração tua, você pode machucar o colega. É uma distração tua, você pode derrubar um negócio em cima do colega, você pode matar uma pessoa. Então, a gente tem que obedecer as regras e cobrar essas regras não é assédio moral, tá? Impor metas e cobrar metas faz parte do processo produtivo. Também, não é assédio, é exercício do poder direcionado ao empregador. Lógico, aumentar o volume de trabalho, poxa, recebemos 10 vezes mais pedido esse ano que recebemos em 2024. Todo mundo está com mais trabalho. Aumento de volume normal. É diferente eu ter 10 pessoas na equipe e falar, eu vou tacar serviço em cima dele e não vai conseguir entregar. É diferente. O aumento de serviço como um todo, perfeito. O aumento de serviço direcionado, quando você tem outros colaboradores que podem atender a demanda, aí isso pode constituir assédio, tá? E as tecnologias para fins de fiscalização, as câmeras no ambiente de trabalho, quem usa carro aqui para trabalhar da empresa, com força de venda, às vezes, usa carro com GPS, sem problema, está dentro do poder de fiscalização. E acontece muito para a segurança do trabalhador e para a observância das regras do que para uma fiscalização de performance, muito mais, tá? E puxando o assédio moral, a gente vai ter um outro tipo de assédio, que é o tal do assédio sexual. Quando a gente pensa em assédio, vem logo sexual na nossa cabeça, na verdade, né? A gente pensa menos no moral e mais no sexual. Tá bom. Qual que é a diferença do assédio moral e do assédio sexual? Quando eu tenho assédio moral, eu tenho uma conduta qualquer que me deixa constrangida, mas ela necessariamente não é maliciosa, tá? É a cobrança, é o aumento de serviço, é o apelido, mas pode não ter malícia. O assédio sexual, ele tem a malícia por trás dele, ele tem uma intenção sexual. Gente, não precisa ser baixaria, tá? Todo mundo pensa que assédio sexual existe quando tem baixaria, né? Ou você tá, sei lá, não importa, né? O elogio, dependendo do tom, dependendo do contexto, ele pode ser entendido como assédio sexual, sim. Mostrei para vocês, né? A gente já teve casos de colaboradores, às vezes, que o jeito que eles cumprimentavam pessoas deixavam pessoas constrangidas. Mas não era nada. Não era assim, nossa, você tá bonita. É o jeito de falar oi. Nossa, mas o oi é o jeito de falar. E foi uma coisa muito engraçada, foi unânime na empresa. E a pessoa não tinha consciência disso. É o jeito dela. E aí? Bom, e aí é feito o treinamento, é feita uma conversa com a pessoa e o problema foi resolvido. Mas, se vocês sofrem, se vocês escutam comentários com intenções maliciosas, e, gente, o assédio vai desde assim, você quer sair comigo hoje? Isso não, né? De novo, o que acontece fora do ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho. Aqui dentro, nem pensar. E não precisa ter troca de favor, tá? O que eu quero dizer com troca de favor? Ah, sai comigo que eu te dou um aumento. Isso daí é o assédio que a gente vê em filme de Hollywood. Esse é o assédio, né? É o máximo do assédio, até o assédio burro.
O assediador, ele não faz isso. Nossa, se você sair comigo, te dou uma promoção. Teve um escândalo uns 2 anos atrás, no escritório de advocacia muito grande lá de São Paulo. É um escritório de advocacia referência aqui do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, eles cobram por minuto de atendimento. Se ligar para eles, tá 10 minutos no telefone, dá uma coisa assim de R$2.000. 10 minutos no telefone. Um dia eu chego lá, quem sabe, né? Não estou ainda nisso. Mas teve um escândalo muito grande que o marido de uma advogada de lá, ele foi em rede social e ele denunciou que a advogada estava tendo um caso com um sócio bem mais velho e que ela teve esse caso com esse sócio bem mais velho para ser promovida a sócia. Deu certo, ela foi promovida a sócia, né? É assédio sexual neste cenário? Ela era advogada que trabalhava com o sócio mais velho. O sócio mais velho, aí já não sabemos, né? Quem deu o início pro negócio foi a advogada que falou: oi, tudo bem? Ou se for o sócio que falou: viu, vamos fazer um negocinho aqui? Sai comigo que 1 ano você vira, ninguém sabe isso daí, tá? Ela saiu. Ela teve um caso com o sócio e ela foi promovida a sócia. Não, o marido reclamou. O marido foi na rede social e falou: olha, tive um problema aqui na cabeça, ó. Entendeu? Foi um escândalo no mundo jurídico. Engraçado, o sócio mais velho está lá, ela não. Acontece, né? Bastante. Mas, nesse caso, o assédio é difícil de ser caracterizado, porque a investida, ela foi correspondida por um longo período de tempo e ela resultou numa promoção, e se o marido não falasse, ela mesmo não ia falar, né? Então, você ter a caracterização do assédio sexual neste contexto é difícil, porque os dois envolvidos estavam de comum acordo e não foi a aspas, vítima, né, que denunciou. Foi um terceiro que se sentiu incomodado por motivos óbvios pela situação. E não adianta vocês procurarem na internet, porque já foi tudo tirado na internet. É rapidinho, bem. É rapidinho. É a mesma coisa do escritório de São Paulo, que o estagiário se jogou pela janela do escritório de São Paulo e tentou se matar. Não tem na internet isso daí. Impressionante. O escritório de advocacia, ele é foda. Ele tira as coisas da internet, tudo de São Paulo. Tudo escritório referência de São Paulo, que eu estou falando para vocês. Não é escritóriozinho pequenininho, não. É escritório que tem prédio em São Paulo, tá? Mas o assédio sexual, para ele existir, a vítima, ela não pode corresponder à investida no seguinte sentido. Lógico, né? É difícil no caso de assédio sexual, porque acontecem algumas coisas. Primeira coisa que acontece, a vítima acha que ela está errada. E eu estou falando vítima, não pensa que é só mulher não, tá? Homem também é vítima de assédio sexual, e é por outro homem ou por mulher até. Hoje, o empoderamento feminino, ele fez com que o homem fosse vítima. Mas o engraçado é que a gente tem pouquíssimos dados em relação... Homens não falam que são vítimas de assédio sexual, ainda tem essa coisa enraizada. Mas a vítima do assédio sexual, a primeira coisa que acontece com ela, ela fala assim: não, isso aqui não é nada, isso aqui foi uma brincadeira. É a primeira reação. Quando a situação continua, a vítima acha que ela está fazendo uma coisa errada. Nossa, é o jeito que eu respondo, é a minha roupa, é alguma coisa que eu estou fazendo, e ela para. Quando o negócio, a vítima demora para se tocar que o assédio sexual está existindo. Isso é um processo muito prolongado para você enxergar, para a vítima enxergar a caracterização do assédio. Terceiros enxergam melhor do que a vítima. Nesse caso que eu contei para vocês, escritório de advocacia, não caracterizaram o assédio sexual, porque a vítima, não só a vítima, né? Não só a investida foi correspondida, como o caso foi mantido, ela alcançou, e não foi ela que foi a denunciante, né? Isso acabou sendo uma lavação de roupa suja feita pelo ex-marido, não é mais marido dela. Depois parece que eles voltaram, tentaram de novo, não deu certo, né? Aí é fofoca no mundo jurídico. Pessoal, ambiente de trabalho. Toque.
É muito comum as pessoas se tocarem, é muito comum. Toque é conforto. O ser humano, ele, na maioria, ele gosta do toque, né? A mão no braço, um abraço, uma coisa no cabelo. Na dúvida, não. Beijinho, oi, beijinho. Ah, mas é minha amiga, não. Beijo, abraça, lá. Aqui, não. A gente nunca sabe como a outra pessoa vai estar no dia. Ah, mas você está tentando cortar relações humanas. Eu não estou tentando nada. Eu estou falando para vocês, metade é quem dá a mensagem e metade é quem recebe. E a metade que recebe pode não estar no momento bom da vida. E não vai receber aquilo como uma forma de amizade ou carinho. Vai receber aquilo com uma intenção que de fato não existia. E até você provar que o bico de pato não é bico de ganso, o negócio já tomou uma escala, uma dimensão gigantesca. Então, evitem toques no ambiente de trabalho. Se acontecer, e às vezes acontece involuntariamente, está acostumado, a gente põe a mão no colega. É normal, né? Lógico, se for para impedir um acidente, bota a mão mesmo, não tem problema, depois você pede desculpa. Mas se é no dia a dia, né? Posso cumprimentar dando a mão? Pode cumprimentar dando a mão, não tem problema nenhum. Fora do ambiente de trabalho, pode se cumprimentar do jeito que vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Dentro do ambiente de trabalho, procurem não encostar. Posso elogiar? Pode elogiar, desde que você elogie com moderação. Nossa, camisa polo tá legal para você, ficou bem, olha, essa Sharp ficou bonita, né? Mas cuidado com o tom. Nossa, como você tá bonitinha hoje. Não, né? Elogia a peça, como você tá elegante. Nossa, olha, você tá diferente, seu cabelo ficou bom. Zero problema, isso é acolhimento. Cuidado com o tom, e cuidado com o contexto. Às vezes a pessoa que recebeu o elogio, ela não se sente confortável. O entorno se sente, às vezes até uma invejinha, né? Chega uma moça é elogiada, as outras não, as outras ficam assim, nossa, certeza que ele quer alguma coisa com ela. A gente tem isso, é do ser humano, tá? De novo, o respeito, ele é essencial. Cabe elogio, cabe cumprimento, cabe crítica, cabe você corrigir postura, tudo cabe. Desde que seja feito, primeiro, de forma privada, não corrija os outros, ainda mais se for para ser firme, não corrija os outros na frente de terceiro. Nossa, não faz mais isso. Não, chama fulano. Ainda que você queira dar uma dura, não tem problema. Se for para a segurança da pessoa e do grupo, você pode fazer. Fulano, não faz mais isso, mas chama de novo, vem aqui, vamos conversar. Ó, velho, não faz mais isso. Onde você estava com a cabeça? Você podia ter machucado alguém. Tudo bem, zero problema, não tem assédio nenhum. Mas não faça isso na frente do terceiro, porque você pode provocar o constrangimento, tá? Só para vocês terem uma ideia em termos de assédio sexual, 34% dos casos de assédio sexual resultaram em afastamento por doenças psicológicas. O assédio sexual ele impacta muito mais do que o assédio moral. Justamente por isso que eu falei, é pela demora do tempo, né? Pelo tempo que ele acontece até a vítima se tocar que na verdade não é ela, não é o que ela faz, e sim é o terceiro, tá? E a maioria dos casos de assédio sexual, quanto mais você sobe dentro da empresa, mais casos de assédio sexual tem. É muito mais fácil você sofrer assédio sexual em níveis hierárquicos mais altos, pasmem, do que em níveis hierárquicos mais baixos. A mulher, quanto maior o cargo dela, eu estou falando em termos de mulheres, porque a pesquisa foi só com mulheres. Quanto maior o cargo da mulher, mais assédio sexual ela sofre. É a presunção de que a mulher, para estar naquela posição, ela vai aceitar muito mais, tá? Tem 5 perguntinhas rapidinhas aqui para vocês, dentro daquilo que você falou, mas antes disso eu queria ouvir. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Aqui está em ambiente neutro, tá, gente? Não tá, nada é assédio, nada é inadequação, é hora de perguntar. Dúvidas? Tudo bem? Então tá bom. Tem 5 perguntinhas rapidinhas. Vai fazer depois? Dá uma carta para me falando que vai fazer depois. Se você quiser, eu posso fazer oral já.
Eu lembro delas. Ah, tem que fazer aí. Tá bom. Pessoal, queria agradecer muito a atenção de vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa. E a mensagem final é: antes de fazer qualquer coisa, conversem. Comunicação é a chave do negócio. Às vezes uma coisa que você pensa que é assédio é só uma má comunicação. A pessoa que está transmitindo a mensagem não está com essa intenção, ou se você está recebendo de outro jeito, e uma conversa resolve tudo isso. Mas não conversa por trás de tela de celular não, tá? Conversa. Atrás de tela de computador e celular, a gente é super corajoso, a gente se ofende mais fácil. E a gente não sabe a entonação do outro. Conversem. Eu estou tirando trabalho de mim, na verdade, né? Porque se vocês resolverem tudo aqui dentro, que trabalho eu tenho. É verdade. Mas, converse. A conversa ainda é a melhor solução para tudo. Espero que vocês aproveitem. Obrigada, gente, pela atenção. Muito obrigada, doutora. Acho legal, pessoal, a gente prestar atenção nessas informações. Muitas vezes a linha aqui dentro é uma linha muito tênue do que a gente acha que é legal, do que é legal na realidade. E agradecimento, gostaria de entregar para você só um agrado. E vou reforçar com vocês, pessoal, o nosso canal de escuta. Então, falando de todo esse contexto, se acontecer alguma coisa, agora o nosso canal de escuta ele tem o escopo um pouco mais ampliado. Então, a gente está falando aí de reclamações, sugestões, elogios, denúncias. Então, assim, qualquer situação que vocês se sintam desconfortáveis, vocês podem utilizar o canal de denúncia, o canal de escuta. Nós temos outros níveis, então assim, não quero falar com o meu gestor, não quero falar com o gerente da área, não quero falar com algum membro do RH, por exemplo, vocês têm um canal de escuta, né? A gente tem duas maneiras de acessar o canal. Então, eu vou mostrar depois para vocês, vou postar, aliás, no grupo, a gente tem nos murais instruções sobre o canal de escuta. Essa tela que vocês estão vendo aqui é do portal. Vocês vão ver que não é a mesma tela do aplicativo que vocês acessam. Essa tela a gente consegue acessar pelo link do portal, que está na biblioteca, lá dentro do portal. Você acessa no navegador e vai aparecer essa tela, tá? Aqui tem acessar canal de escuta. Essa versão aqui, ela é uma versão para você reportar alguma coisa anonimamente. Tá? Então, temos a versão anônima e não anônima. Então, não quero me identificar, mas quero colocar uma sugestão, colocar uma denúncia, uma situação que aconteceu. Então, vocês acessam o canal, a gente pede que, já que vocês não vão se identificar, que vocês coloquem o máximo de informações possíveis. Quando aconteceu, onde aconteceu, horário, porque tudo isso, quem recebe não sou eu, não é o gerente da área, a gente tem um comitê de escuta. Então, ele é formado pela gerente do RH, pela Nívia, nossa diretora, e pelo gerente financeiro. Então, restritamente, essas pessoas vão receber a informação, começar uma investigação e a gente precisa ter uma resolução. Isso é obrigação. Por exemplo, numa auditoria que a gente tem, eles vão checar se a gente teve alguma denúncia, se a gente teve alguma coisa que foi reportada no canal e qual foi a resolução. Então, vai ser tratado, tá? Fiquem com isso em mente. Aqui, então, essa é a telinha da versão anônima que vocês entram pelo link e colocam lá acessar canal de escuta. E dentro do portal do RH, a gente tem ali denúncia. Então, essa versão é identificada. Se você fizer uma coisa por lá, às vezes não me sinto confortável em falar isso pessoalmente, vocês podem fazer pelo portal, dentro do login de vocês, e saberemos, né, o pessoal do canal de escuta, saberá que são vocês que estão fazendo. Certo? Então, assim, pessoal, qualquer coisa que vocês não se sintam confortáveis,
confortáveis, utilizem o canal. Ele está lá para isso. Ele não é algo que a gente entra uma vez no ano, que o pessoal vai olhar uma vez no ano, então está sempre sendo verificado. O acesso é restrito, então quem tem acesso é quem está dentro desse comitê, e tudo que acontece a gente vai tratar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? É isso, pessoal. Obrigada. Agora a gente vai para o quiz.